dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo, Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas, eu, você e a BCC nesse encontro e nesta esquina onde tudo acontece e tudo de muito legal. Hoje a gente tem uma pauta totalmente diferente, aliás, é um instrumento que eu assim, tenho paixão e que eu estava há muito tempo querendo que alguém viesse aqui no Esquina da Cultura para a gente conversar e ouvir esse instrumento. E aí nós achamos ela, Celi Rodrigues. Seja bem-vinda ao Esquina da Cultura. Obrigada, Marta. Muito obrigada pelo convite. Gratidão por estar aqui para estar falando um pouquinho do meu trabalho com música. E a gente sabe, você também é musicista, você sabe que a cultura no Brasil está passando por uma fase super crítica e mais do que nunca os amantes, os artistas precisam realmente enfatizar qual é o poder que a arte tem nas nossas vidas, né? E eu tô aqui para falar um pouquinho do meu trabalho com a harpa. Nem diga, nem me diga isso, porque você disse tudo em poucas frases, né? E nós, artistas, como ninguém, também estamos sendo afetados com essa crise toda, infelizmente, política do país, que com certeza vai se arrastar, infelizmente, né? Porque se fosse resolvido rapidamente, também talvez a gente saísse mais rápido disso. Mas enfim, esse outro papo deixa para lá. Vamos falar de música, porque esta sim é uma ferramenta sensacional, aliás, toda manifestação artística, para que a gente possa realmente enfrentar as crises com mais, vamos dizer, com mais leveza, né? Vigor também. Com certeza. Mas, Celi, antes de mais nada, eu queria que você contasse para a gente como começou a música na sua vida, para depois a gente falar desse instrumento específico que é a harpa, que é sensacional. Você vem de uma família musical ou não? Sim, de uma certa maneira eu tive pais influenciadores, tá? Que me deram bastante apoio. Só que eles não eram músicos. Okay. Na nossa família, assim, nós não tínhamos muitos músicos. Aí, da minha geração em diante, que começamos a lidar com a música de uma maneira mais efetiva. Eu comecei com violão aos 8 anos de idade, porque nós somos oriundos de uma igreja evangélica. Então, no meio presbiteriano, você tem também a ênfase em relação ao ministério musical, como a igreja batista, congregação, assembleia. Então, o meu início foi decorrente de uma igreja, tá? Comecei com violão erudito. Nessa escola, enquanto estudávamos, aí durante mais ou menos uns 4 anos, fazíamos intercâmbio com outras escolas e num desses intercâmbios que eu fiquei conhecendo a harpa, porque até então a gente só conhecia de ouvir falar na Bíblia, de ver a história do rei Davi, uma série de coisas. E aí eu me encantei com o instrumento, eu estava vendo uma moça da Assembleia tocar e aquilo me chamou muito a atenção, eu era pequena na época, o instrumento era grande, maior do que eu, daí eu olhava assim de um outro ângulo, daí eu falei, será que Deus vai me conceder a bênção de tocar esse instrumento? Porque você lidar com um violão de 6 cordas é uma coisa, é uma tática, é uma técnica, e aquilo parecia assim fora do alcance para mim. E a gente começou a orar, meus pais incentivaram, eu sempre tive uma mãe que realmente era muito amiga e amante de piano. Então, desde pequena, ela teve assim o privilégio de conviver com famílias que tinham piano em casa. E ela veio de uma família assim que realmente dava valor à arte. Apesar de nunca nenhum deles ter estudado de uma maneira mais enfática, mas assim, tudo que era relacionado à arte, tinham por hábito ouvir a cultura, que era uma coisa muito rara para o ano de 1980 em diante. Nós estamos falando dessa década, porque eu já tenho 48 anos, né? Então eu já tenho aí... muito velha. Algumas décadas de vida. E aí comecei estudando harpa, depois de batalhar 4 anos para conseguir a vaga na Escola Municipal de Música, que daí naquela época só na Escola Municipal que nós tínhamos o estudo teórico e prático do instrumento, né? E estamos aí, já são quase 31 anos já. Maravilha! Resumindo. E eu queria que você contasse um pouquinho agora do instrumento, né? Um instrumento que data de anos-luz aí. Me diz quando tem aí, quando surgiu a harpa? Sim, como... Assim, me dá uma aula de história aqui. Né? Enquanto conhecimento bíblico, a Bíblia mesmo atesta, enquanto livro histórico também, além de respaldar religiões cristãs, o instrumento tem origem realmente próximo da cultura do Nilo, né? Okay. Então nós temos o povo hebraico,
Na Bíblia nós temos a menção da harpa e da flauta como os 2 primeiros instrumentos que foram construídos, inclusive por descendentes de Adão, né? Okay. Então um tinha habilidade com instrumento de sopro e o outro tinha habilidade para construir instrumentos de corda. Efetivamente são mais de 3.000 anos que a harpa já existe no mundo. Então ela começou com a cultura inicial de ser feita com tripas de carneiro, porque eram os bichinhos que tinham na época e que com as suas entranhas forneciam todo o material que precisava para ser as cordas do instrumento, né? Aí, com a colonização desses povos indo para outros continentes, a gente vê a harpa, então, indo para diversos locais e cada uma das suas culturas. Hoje a gente tem harpas diferentes. Então, você tem a harpa latina, a harpa andina, aqui nos países da América Latina. Nos países nórdicos, você tem a harpa céltica. Tá? Esse modelo mesmo, ele é feito no Brasil, é o modelo da harpa paraguaia. O que a gente chama de modelo de harpa paraguaia é esse modelo, que aí você tem as cravelhas de uma maneira mais específicas e elas são mais ostensivas, como a gente costuma falar em relação ao cabeçote. Por que ostensiva? Porque elas aparecem realmente igual como se fossem umas cravelhas de violão. Tá? A harpa céltica, desse lado do cabeçote, você não vai ver praticamente nenhuma chave, você só vai ver desse lado. Tá? Entendi. Então sempre o instrumentista vai estar com a harpa no lado direito do seu ombro. Então, obviamente, tudo não que você... Não existe tocar do lado esquerdo. Se a pessoa for canhota, sim. Também? Sim, da mesma maneira como qualquer outro instrumento. E aí existem as 2 possibilidades. Você toca do lado esquerdo com o encordoamento do jeito que está tradicionalmente, ou você pode pensar em fazer a inversão também. Só que no caso da harpa inviabiliza um pouco, porque quando você tem os graves, você precisa de um grave realmente fazendo um rebordo grande. E aqui já não funcionaria tanto. Entendi. Tá? E aí você tem grave, médio e agudo aí, né? Isso, grave, médio e agudo, igual como se fosse na escala de um piano. Aí com a mão esquerda eu faço a clave de Fá, com a mão direita eu faço a clave de Sol. É assim, humanamente possível. Tem que treinar muito esse negócio. Certo. Quantas cordas são? Esse modelo tem 38 cordas. Existem mais cordas? Tem modelos com 42 cordas, tem modelos com 47 e a grande harpa concerto chega a ter alguns modelos com 52 cordas e 57 cordas. Mas aí é uma necessidade de aumentar o quê? Realmente só aumenta os graves, os médios e agudos? A intenção é essa quando se tem mais cordas? Além de ter mais oitavas... Dá um corpo maior para o instrumento, no som? Na vibração do som ou não? Não tem nada a ver? Não, em termos de volume não varia muita coisa. Varia sim na possibilidade de você fazer determinados tipos de repertório que demanda realmente uma oitava maior. Tá? Então, as de 42 cordas e as de 47 e 52, você vai ter algumas que têm mais graves, então você vai ter algumas partituras que precisam mais dos graves, e terão outras que terão mais agudos, que daí você vai estar fazendo alguma nota tipo mais próximo do final da tecla do piano, fazendo um comparativo sempre para ficar didático também para o pessoal, né? Eu posso fazer uma observação? Eu não sei se eu estou errada, mas vamos lá. Sim. Eu estou te observando o teu corpo. Sim. Que, claro, o nosso corpo fala, né? Uhum. E eu estou vendo agora que todos os arpistas que eu vi, geralmente tem os braços longos, sim, são altos, né? Isso parece que faz parte também, né? Ou não? Tem algum baixinho que toca harpa? Sim, eu tenho assim alguns colegas de profissão que são assim não baixos exatamente, mas de estatura mediana, né? Naturalmente, por você estar lidando com um instrumento que vai ficar próximo ao seu corpo e tipo, essa harpa ela é mais leve, ela pesa 15 quilos, então é um outro tipo de peso. A harpa concerto chega a pesar 90 quilos. Meu Deus! Então o tempo todo você está fazendo esse movimento aqui para estar realmente mantendo o equilíbrio do instrumento. Então você tem que ter uma postura e tem que ter uma certa altura força realmente, também, porque senão se você é pequenininho demais ela te derruba, né? E você fica, é como se fosse uma academia, né? E todo mundo é esbelto mesmo por questão disso. A harpa acaba sendo uma academia, mesmo que nesse tocar, nesse manipular com o instrumento, naturalmente você se torna isso, né? Maravilha. Vamos deixar o papo um pouco de lado, vamos te ouvir já. E a sua especialidade, você se especializou também em fazer músicas populares. Isso.
Isso é sensacional, gente. Ela toca bossa nova, Uhum. chorinho, né? Sim, chorinho, samba de raiz. Samba de raiz, Toco que mais? reggae também. Reggae. Baião. O que você vai fazer pra gente ouvir então? Primeiro, eu assim, vou- uma bossa nova, vai começar com o quê? Vamos começar com bossa nova, daí eu vou dar um passeio então nos outros ritmos. A gente pode fazer assim uma mescla um pouquinho, né? Para todo mundo ter ouvir, visualizar que existe a possibilidade de você tocar todo tipo de repertório na harpa, mesmo na harpa paraguaia, que ainda a gente observa um certo preconceito nos brasileiros em relação a esse instrumento, por achar que ela só toca música paraguaia, que seria a polca e a guarânia. E a guarânia, exatamente. E a gente faz muito outro tipo, qualquer de repertório. Só para você assim ter uma ideia de resumo da minha história de vida como arpista, na maioria das minhas apresentações quase que 80% eu toco a paraguaia e a harpa céltica. Okay. A harpa concerto mesmo fica assim para algumas exceções mesmo em relação a quando tem um concerto em ambiente de teatro ou quando o cliente realmente solicita a apresentação com a harpa concerto por conta de um repertório erudito mais elaborado que é só para ela, né? Okay. Então, a gente precisa ter assim a mente um pouco mais aberta e deixar esses preconceitos de lado, com certeza. Porque a música ela pode vibrar em qualquer tipo de instrumento. Basta que a pessoa, o executante, tenha essa abertura. E eu, quando entrei na Escola Municipal de Música, eu já falava desde o início, eu quero tocar música popular, eu quero popularizar o instrumento. E os professores ficavam assim de cabelo em pé comigo, que eles são assim extremamente... preconceituosos. Não, eu não diria nem preconceito. Não, mas é uma questão, acho que da proteção mesmo do instrumento, né? É que a gente vem de uma escola muito da Europa, né? Sim. Escola italiana, escola alemã. E óbvio, eles vão sempre preservar para tocar a originalidade, né? O repertório erudito. Tá, sim. E aí a gente faz de tudo um pouquinho. Então vamos ouvir uma bossa nova? Bossa nova. Vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho Celi de Rodrigues. Garota de Ipanema, aí um pouquinho de Aquarela. Aí a gente vai passear um pouquinho em cada um. E Samba da Bênção também, que é sempre bom a gente... Maravilha, adoro, amo. É melhor sempre ser alegre que ser triste, Com né? Com certeza.
sei o que dizer. É emocionante, estou aqui super emocionada, quase indo às lágrimas. E o poder da música e de vez em quando. Você chora de vez em quando também? Bastante, eu sou muito chorona. Às vezes eu choro muito quando eu estou tocando, eu sou assim. Vem essa emoção. Vem emoção, vem. Não tem como não vir, né? Porque... E você, como temente a Deus, né? Nós sabemos que a música, ela transcende mesmo, né? Ela vai embora. Com certeza tem música no universo todo. E essa emoção que a gente sente, eu sinto muito isso, que parece que a gente sai um pouco, né? Fora mesmo de tudo, do planeta, sei lá, é uma coisa muito maluca. E você passa muito isso, é emocionante. E você tocando esse repertório popular é mais emocionante, ainda mais sensacional, porque é muito próximo, né, da gente, do brasileiro. Sim. E a gente se identifica, né? A partir do momento exatamente. que você se sente identificado, você se emociona, porque você está vendo alguma coisa que lhe reflete, que reflete a música, né? Exatamente. Claro que o repertório erudito é maravilhoso, mas não é nosso, né? E ouvir, assim, bossa nova, gente, assim, é fantástico, é sensacional, é emocionante. Realmente estou arrepiada aqui e te dou os parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E claro que a música nos aproxima mais de Deus, com certeza. É verdade. E com certeza ele deve ficar muito feliz quando ouve isso também, né? Sim, eu imagino que sim. Eu sempre falo assim, que eu sou suspeita para falar da harpa, porque eu realmente amo de paixão esse instrumento, tá? E o instrumento harpa deve ser realmente o instrumento do coração de Deus, porque você vê muitas citações dele na Bíblia, tá? Não só na Bíblia, mas em todos os livros que são considerados manuais para todas as religiões, você tem a citação do instrumento. E a gente sabe que a harpa, sim, ela tem um poder espiritual muito grande, que ainda não é descoberto, não é visualizado da maneira como necessita. Há estudos sobre isso também? Sim, sim. A gente tem, assim, já vários estudos e estatística mesmo, respaldando todo o efeito do instrumento, da sonoridade do instrumento, inclusive para a recuperação de pacientes que passam por cirurgias invasivas, tá? É mesmo? Nos Estados Unidos, por exemplo, todo hospital de grande capacidade de atendimento ao público, eles têm um harpista. Existem profissionais tocando nos hospitais, numa ala específica, quando a pessoa passa por uma cirurgia, então cirurgia do coração, cirurgia do estômago, cirurgia assim até cerebral também, abrangendo o cérebro, todos os órgãos considerados de mais vitalidade para o organismo, quando esse paciente sai, ele fica no mínimo 3 semanas com o harpista tocando, porque já se tem uma estatística realmente favorecendo que o toque da harpa facilita a recuperação desses pacientes. Então isso é levado a sério nos Estados Unidos, tem mais pesquisas, tem mais informações a respeito do que é feito nos Estados Unidos, mas isso também é feito na Europa. E está vindo para o Brasil, óbvio que toda essa parte de música holística, porque a gente está falando de musicoterapia. Okay. A musicoterapia também tem uma escola pré-formada no Brasil, que é uma escola um pouquinho quadradinha, e só, assim, na minha visão, porque eu também fiz o curso de musicoterapia, tem assim aquela questão da técnica e todo músico se atém àquela técnica. Okay. Então a gente tem que avançar, dar esse salto quântico, porque realmente a música é espiritualidade. Eu penso, eu toco dessa maneira e por conta de sentir dessa maneira, que também eu consigo fazer igual você teve a sua sensação diferente, porque não adianta eu fazer a apresentação do meu CD, eu falar da minha música, eu tenho que tocar ao vivo e em cores para ocasionar essas emoções. Claro, não há outra maneira. Então, essa amostra de emoção que você sente com a harpa, você imagina isso para uma pessoa que está realmente necessitando de uma recuperação. Sim. Tá? Em todo sentido, não precisa nem passar por uma cirurgia invasiva. Hoje nós temos um quadro grande de depressão. Sim, sim. Depressão está sendo, não é o mal do século, eu diria que está sendo o mal da humanidade desde que o mundo é mundo, só que ela não tinha esse nome. Sim, o que claro. que Saul passava? Espírito maligno, de uma certa maneira, quando você dá a possibilidade de não ter propósito na sua vida, e hoje a gente está vendo muitas pessoas sem propósito,
perdendo a gana para fazer alguma coisa realmente de valor. As pessoas perdem a noção do que é valor na vida. E nós temos alguns desfavorecimentos, a política que não coopera, a corrupção, o fato de nós termos todo esse quadro no Brasil. O Brasil está sendo, nesses últimos meses, assim, o favorecimento completo para todas as pessoas desacreditarem de tudo. E entrarem em depressão e ficarem depressivas também. Você está sem trabalho, você está sem perspectiva, você não tem a quem recorrer, às vezes depende de parentes para estar fazendo alguma coisa. Sim. E, tipo, muitas pessoas não sobrevivem a essa sobrecarga, porque não tem um apoio emocional, não tem o autoconhecimento, porque o autoconhecimento também favorece muito a pessoa superar essas faltas, né? E a música, ela vem justamente para te dar respaldo também nisso. Com certeza. Eu vou chamar um comercial rapidinho, a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre isso, para te ouvir mais. Fica aí, eu volto já já. A dica de hoje é o Pilates para a nossa vida adulta. Durante a fase adulta, é muito importante a gente conseguir executar atividades tranquilamente, sem estresse excessivo e se concentrar naquilo que a gente está fazendo. O Pilates, devido aos princípios dele, a gente tem muitos ganhos com isso para a sua vida diária, para as suas atividades diárias. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Fauri, sou psicóloga e psico-oncologista. Estou aqui para dar um recadinho para vocês nas dúvidas em relação ao diagnóstico de câncer de mama. Que o momento que você recebe um diagnóstico, a família também recebe esse diagnóstico de câncer, né? Então, o mais importante é o apoio familiar, o entendimento da família com relação à doença, a conversa da família junto ao médico que diagnosticou, né, inicialmente, e também pelo acolhimento psicológico, né? Nós fazemos um trabalho juntamente com a família em relação a essa doença do familiar, que consta o câncer de mama, e ao mesmo tempo com o paciente, né? Então, o mais importante de todo esse processo é todos, inclusive a família, se envolverem no tratamento até o momento da cura do câncer. Estamos de volta com a Esquina da Cultura e hoje esse programa sensacional, emocionante. Já quase cheguei às lágrimas aqui com Celi Rodrigues, arpista paulistana, nasceu aqui em São Paulo e com uma história linda, com esse instrumento tão maravilhoso, tão fantástico, que está aí há mais de 3.000 anos de existência, né? Nos trazendo a música, a mãe música que eu costumo chamar, para os nossos ouvidos, para a nossa alma, para o nosso cérebro, enfim, para o nosso corpo todo, né? O homem visto holisticamente, com o nosso todo. E quanto ela nos afeta, e quanto ela nos traz coisas maravilhosas, nos traz cura. Não é mesmo, Sim. Celi? Essa é a proposta. Inclusive, como eu já venho falando há algum tempo, eu realmente acredito no poder da música, bem isso que você falou mesmo, como cura, tá?
porque nós ainda no Brasil, infelizmente, não temos a noção do que a música pode servir de terapia. Nós temos sim o conhecimento enquanto musicoterapia, mas é aquele conhecimento voltado mais para uma questão técnica, mas esse conhecimento precisa ter um salto quântico, como eu costumo falar, entender-se como espiritualidade. Todo ser humano ele é energia, energia pura. Quando você está se recuperando de alguma doença, de uma depressão, como a gente falou no quadro anterior, você tem que parar para analisar que o seu estado vibratório precisa sair daquela baixa frequência e precisa ser elevada por uma frequência o mais alto possível. E a música tem esse poder. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem pessoas, e os próprios músicos, às vezes, são um pouco céticos a respeito desse próprio poder que eles têm nas mãos. Desconhece, né? Realmente... que fica naquela... apenas no estágio de você fazer a execução do instrumento, na parte técnica, ser habilidoso numa leitura de partitura, às vezes fazer transcrição, fazer improvisos, fazer a leitura de uma tablatura, fazer a leitura de tudo quanto é tipo de possibilidades melódicas que a gente tem. Só que mais do que isso, você tem que visualizar que a música realmente ela é um poder que está nas suas mãos. E um poder de cura muito grande, que você pode até se curar com isso se o músico realmente tiver essa percepção. Eu me sinto curada em muitas coisas. Aliás, se eu não tivesse a música na minha vida, eu acho que eu seria uma louca. Eu falo isso com razão de ser, porque eu tenho um histórico de vida assim que é muito complexo, tá? E como eu falo sempre, o autoconhecimento que a pessoa busca ter a respeito de si mesma, você tem muitas formas de ampliar esse autoconhecimento. Você tem escolas psicológicas, inclusive você está fazendo um curso de psicologia, você acabou de compartilhar que está fazendo a formação agora e tudo mais. Isso é muito bom, porque eu também sou uma amante de psicologia. Eu fiz um curso, só que eu não terminei. Revelando aqui para você em primeira mão, porque poucas pessoas sabem disso, né? E aí, conversando, a gente, óbvio que Deus coloca as coisas no caminho certo, no momento certo. A gente passa por tantas situações na vida que às vezes a gente não entende o porquê daquilo está acontecendo naquele momento, mas tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação. Basta que você saiba aceitar isso com tranquilidade, porque a partir do momento que você aceita as coisas na sua vida com tranquilidade, igual a água, ela não confronta com nada, ela simplesmente vai contornando os obstáculos e vai indo. E a música te ajuda nisso, gente. Vamos pensar que a música realmente pode tirar todo esse quadro de depressão, todo esse quadro de desesperança. Nós temos motivo de sobra para celebrar a nossa vida. Nós temos um país maravilhoso. O que não é maravilhoso é a corrupção que está graçando, toda a forma de... É como estão conduzindo tudo isso, né? É a utilização dos recursos. Exatamente. Estão sendo feitas da pior maneira possível. Claro. Só que nós, na essência, nós somos bons. E a música traz isso. E vamos ouvir mais então. O que você vai fazer pra gente? Vamos tocar um pouquinho de samba de raiz? Opa! Samba de raiz, isso é muito bom! Não deixe o samba morrer. Daí eu vou fazer um pouquinho de naquela mesa tá faltando ele, que tá faltando muita coisa nas nossas mesas. Hein? Com certeza. Vamos ouvir. Que a música acaba sendo também uma forma de você expressar as suas assim, contradições internas e às vezes as suas intrigas em relação ao poder e tudo mais, né? Vamos ouvir.
Muito bom, muito bom, muito bom. Mata uma curiosidade também, as cordas hoje são de nylon ou é total nylon ou tem algum outro tipo de material? Então, da harpa paraguaia, a gente utiliza sempre todas de nylon, tá? Então, aí a gente tem as cordas naturais, que é igual do violão, e a partir da metade dela para o grave, a gente tem as cordas com espirais, também igual os bordões do violão, que dão justamente essa tessitura mais grave, né? Na harpa céltica e na harpa concerto, você tem alguns graves, corda metalizada, e do médio e agudo em diante, daí são nylon. Agora me diga uma coisa, quanto tempo você leva para trocar todas as vezes? Quando você troca todas de uma vez? Tem que se trocar todas, que no violão a gente troca todas. Tudo de uma vez. Sim. Quantas horas você leva para trocar? Então, cada modelo demanda um pouquinho de trabalho diferenciado e também, em função disso, é tempo diferente também. A harpa paraguaia, de todas, é a que dá mais trabalho, porque a corda vai aqui no meio, tá? Então a gente tem tipo como se fosse uma agulhinha de crochê, tamanho de tu, né? Que a gente passa a cordinha de nylon aqui por dentro, então eu tenho que enfiar por aqui e puxar aqui em cima para sair na posição correta de cada uma das cravelhas. Então, de todos os instrumentos, a harpa paraguaia realmente é que demora mais para trocar 38 cordas. Eu demoro em média de 5 horas para fazer esse serviço por completo. E dura quanto? Bem, eu costumo trocar pelo menos uma vez por ano, tá? Pelo menos. A corda da harpa não estoura com tanta frequência, ela tem assim, aí nós estamos falando de encordoamento feito nos Estados Unidos, tá? Nós não temos ainda uma fábrica boa no Brasil, então quer dizer, eu estou falando de encordoamento feito nos Estados Unidos, que a gente importa. Quando eu faço a troca, eu troco tudo. Aí, quando tenho arrebenta alguma ou outra, daí geralmente eu tenho alguma dock que eu já coloco para deixar pronta, né? E tem um custo alto essas cordas? O encordoamento da paraguaia hoje está em torno de R$1.250 reais. Uma harpa de 42 cordas, que daí é a céltica, você vai ter em torno de 2.500. E a harpa concerto, que demanda 52, às vezes até 57 cordas, você tem aí, essas sim são vendidas de forma avulsa. Então você tem kits do grave, do médio e do agudo, às vezes cada kit por si só custa em torno de 1.500, dependendo da situação. Então, é um investimento, né? É um investimento no instrumento também, porque eu já imaginava que seria um valor aí relativamente alto, podemos dizer, né? É que acaba sendo o custo, às vezes, de um instrumento de menor porte, né? Você tem o custo só do encordoamento, né? Claro. Então, e você costuma tocar no meio corporativo, né, empresas, mas você se apresenta em algum lugar fixo, assim, para as pessoas te ver, ou não existe isso? Sim, eu tenho, assim, lugares fixos hoje. Eu estou tocando na Granja Viana, que eu resido próximo, né? Então, o local que eu faço a apresentação todos os sábados, a partir das 20 horas, é na Pizzaria de Tony. Fica na Avenida São Camilo, número 3.500. Então, o pessoal que quer conhecer meu trabalho, ouvir assim pela primeira vez, inclusive muitos empresários às vezes vão para ouvir justamente inicialmente, para depois tomar a decisão de estar fazendo a contratação ou para o ambiente corporativo, para o evento corporativo. E eu toco muito em cerimonial de casamento, em bodas, em aniversários, debutantes. Quer dizer, a música ela é bem-vinda em qualquer momento de celebração, basta a pessoa realmente visualizar isso, e quando ela quer brindar os convidados com a música com harpa, aí fica unir o útil ao agradável. Eu estou aqui para isso. E como está? A Celi Rodrigues, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo dela tocando baião, gente. Vamos curtir, vamos ver.
volta com a Esquina da Cultura, hoje com Celi Rodrigues, além de uma fantástica arpista, um ser humano muito especial. Estou aqui em off com ela, me emocionando cada vez mais hoje no Esquina da Cultura. Emocionante. É um dos programas que mais me emocionaram, com certeza. Celi, a gente viu o vídeo com você tocando baião aí, mas eu queria que você tocasse um pouquinho ao vivo. Tá. Vamos. Por favor, vamos lá. Vamos fazer uma homenagem para Gonzaguinha, que é sempre bom a gente dar preferência para o repertório nacional nosso, né? Vamos lá. Aí geralmente eu dependo de uma afinação um pouco mais especial para fazer a nota específica do baião, né? Tá vendo, gente, como é que são as coisas? Tem que mudar tudo. Essa é a modificação. Maravilha! Um pouco de baião agora na harpa. Sensacional, né? Não dá nem para falar nada, só sentir mesmo. Que bom! É uma maravilha. E você também é formada em musicoterapia, né? Sim, sim. E eu queria que você me falasse um pouco de um projeto que você me disse que participou no Hospital das Clínicas. Sim.
No Emílio Ribas também. No Emílio Ribas também. Uhum. E era com pacientes psiquiátricos, é isso? Isso. E eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência sua e como que surgiu essa ideia de através da proporcionar música no tratamento desses pacientes. Sim. Então, esse projeto começou por solicitação e intermediação de uma amiga minha que é capelã do Hospital das Clínicas, e ela é casada com um americano que já conhece o efeito da musicoterapia e da música na restauração de pacientes, porque isso é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Sim, sim. E aí nós tivemos então o convite para começar a tocar harpa na sessão de psiquiatria do Hospital das Clínicas inicialmente, depois isso também foi levado para o Emílio Ribas. Então começamos com uma apresentação musical por semana. O projeto durou por 5 anos. No final do projeto nós fazíamos em média de 3 apresentações durante a semana e uma apresentação no final de semana também fazendo parte com os familiares dos pacientes. E ao longo desses 5 anos foi feito um levantamento estatístico que durante o período de acompanhamento diminuiu-se em quase 80% da utilização de medicação psicotrópica, porque muitos deles é estado grave de agressividade, alguns precisando ficar assim separados, né? E a música com harpa teve o poder de amenizar todos esses sentimentos agressivos, de trazê-los de volta à convivência com a família de uma maneira mais harmoniosa, que inclusive nós tivemos testemunhal de próprios familiares falando que estava muito mais fácil lidar com o paciente quando ele tinha a saída autorizada e permitida para ficar em casa com a família. Então foi uma experiência assim que realmente me agregou muito valor. Nós começamos em 1998 e foi finalizamos em 2003. Numa época assim que me agregou muito conhecimento e você vê em loco que realmente aquilo que eu falei, a música tem o poder de cura. E música com harpa, quer os outros músicos aceitem ou não, a música com harpa, ela é diferente, ela tem um grau de compreensão pelo nosso organismo de maneira diferente, ela vibra numa energia diferente dentro de nós, porque ela lida realmente com chakras. A gente tem que ter esse entendimento que os chakras são pontos de energia no nosso organismo. Cada um dos instrumentos, na sua vibração, ele atinge de uma maneira específica algum chakra. A harpa ela tem a possibilidade de atingir o chakra cardíaco e dali levar para todos os demais toda a energia que a pessoa realmente precisa restabelecer dentro do seu organismo. Você trabalha individualmente? Você tem um trabalho desse com a música, com a harpa ou não? De musicoterapeuta mesmo? Sim. E você trabalha com isso também? Trabalho você com isso. Atende também pessoas individualmente? Atendo. Faço atendimento psicoterapêutico com a música, tá? Ainda é um tipo de atendimento que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de assimilar, de aceitar, porque a pessoa, no Brasil, a tendência é verificar e assimilar a música mais como entretenimento. Isso é bom. Né? Claro, claro. A gente realmente se diverte quando está ouvindo uma música que a gente gosta, que tem um ritmo. Agora, a visualização da música como cura precisa ainda ser amplificada no Brasil. E isso é um longo caminho ainda. Mas eu já faço esse tipo de trabalho. Inclusive eu e mais alguns profissionais agora, acho que uns 7 na totalidade, estamos começando a desenhar um projeto que vai ser focado especificamente para a melhor idade, para justamente a gente aplicar o poder da música para pacientes com Alzheimer. Já estamos fazendo isso há 3 semanas. Inclusive, se você nos permitir, caminhando junto com a finalização do seu TCC, a gente pode vir aqui para estar falando efetivamente, porque a gente está em vias de fazer o projeto piloto acontecer agora nesse mês de junho, né? E já fiz um trabalho específico para crianças com síndrome de Down, com autismo,
Eu, quando criança, tinha a sombra de ser uma autista. Um diagnóstico. Então, com 8 anos, a minha mãe, na verdade, me direcionou para a música justamente para tentar amenizar esses sintomas. Ok. Tá? Isso em 1980, 1979, ainda não era uma coisa que existia um diagnóstico realmente muito preciso, mas para evitar qualquer... Por isso que eu falo que a música realmente me salvou, e graças a ter uma mãe também que tinha uma percepção diferente, Claro. ela soube direcionar de uma forma bem específica mesmo, né? Maravilha. Celi, olha, infelizmente a gente está no final do programa, mas eu ficaria aqui com você horas, horas e dias, porque é tão especial o seu trabalho e tão maravilhoso e tão sensacional esse instrumento também. Obrigada, pouco divulgado aqui no Brasil. Sim. E a Celi Rodrigues, gente, ela foi a pioneira, a artista pioneira em colocar um repertório nosso, né? Da nossa música popular brasileira nesse instrumento. Ela que começou essa história, depois vieram os outros. E isso é fantástico, porque, claro, tudo começou com você e deve ser maravilhoso as pessoas, você também fazer escola nisso, né? Sim. E como toda escola, né, Marta, a gente vê assim, em toda a área do conhecimento humano, isso na sociologia, na filosofia, você vê sempre a pessoa começar um movimento novo a respeito da área de conhecimento, só que a pessoa mesmo às vezes não tem os louros a respeito daquilo que ela está descobrindo para o ser humano, né? Aí você tem outras pessoas que às vezes começam realmente a catalogar todo esse trabalho que você está fazendo, porque você está ali, está concentrada, você está fazendo o seu trabalhinho, lançando a sua semente todo dia, em todo tipo de território, em todo tipo de área verde, às vezes nem tanto, né? A vida, na verdade, é um eterno lançar de sementes, eu penso dessa maneira. Claro. A gente lança semente através da música. Alguns prosperam, outros ficam pelo meio do caminho, outros morrem. Mas a gente continua fazendo o lançamento das nossas sementes. E a minha, no caso, é através da música com a harpa. Então eu me vejo realmente como, igual está escrito na Bíblia mesmo, eis que o semeador saiu a semear. Eis que a semeadora sai sempre a semear. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado na vida dos seus familiares, da sua comunidade? E é isso que faz com que o ser humano seja diferente, porque cada um de nós tem um talento que às vezes ali naquele momento, naquela era, ninguém vai estar dando o reconhecimento necessário, mas as pessoas que precisam vibrar nessa frequência, eles vão saber reconhecer e vão saber te dar o valor que é necessário. E esse reconhecimento vem também através de pessoas tocadas por Deus. E nesse momento eu sinto que eu estou aqui por um caminho que Deus realmente me colocou. Muito obrigada novamente pelo seu convite, fico agradecida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida para que você tenha a possibilidade de manter programas como esse por longa data, porque a gente precisa de mais canais como esse para realmente conscientizar as pessoas das coisas essenciais. Exatamente, para se viver. Né? É isso que eu penso e que dessa são coisas forma tão que simples, tão poucas, né? E mais uma vez eu quero agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. A honra foi minha tê-la aqui. Obrigada. Como eu disse, este programa é um programa muito especial para mim. Eu já estou há 8 anos com a Esquina da Cultura e realmente esse foi um dos programas que mais me emocionou. Muito obrigada. E te agradeço por me proporcionar essa emoção. Obrigada. É tão gostosa, tão sensacional sentir. Né? Gratidão. Marta. E gostaria que você encerrasse o programa com mais música, por gentileza. E aproveito para despedir de você que está conosco aí do outro lado, no mundo todo, tendo a possibilidade de ver esse trabalho tão lindo, artístico, da Celi Rodrigues, e também de cura através da música, que tem sim este poder e que as portas aqui vão estar abertas para a gente levar isso para vocês, porque é realmente inacreditável aonde a música pode chegar nesse sentido da cura, não é mesmo? Verdade. Obrigada. Muito obrigada, Celi Rodrigues. Vocês fiquem com a Celi. Uma boa semana a todos e terça-feira que vem estou novamente aqui, eu, Marta Corrêa, você, o Esquina da Cultura, essa esquina onde tudo acontece, a BCC TV. Até lá, beijos. Celi Rodrigues para os nossos corações e nossa alma com a sua harpa.
Fomos.